E para encerrarmos, outro clássico, né, da música, do rock and roll e tal. Deixa eu pegar a capa dele aqui. Pega a capa bonitona, hein? Derek and the Dominos, Layla and Other Assorted Love Songs. Cara, isso é demais, hein? Drama, paixão, riffs eternos, um Clapton apaixonado, canalizando tudo em forma de música. O que esse disco te ensina sobre intensidade e entrega, meu querido? Cara, esse disco aqui eu quis deixar por último, porque é aquela coisa, escolher os 5 discos é um desafio enorme, assim, e eu penei. Agora, se fosse para falar sobre o preferido, é esse daqui. Esse é meu preferido. Esse é o disco realmente da minha vida, há muito tempo. Quem estiver acompanhando aí na live, for colega, acompanha meu trabalho, enfim, conhece um pouco mais, já sabia que ia rolar um momento desse disco aqui, sempre falo dele. Para mim, realmente, assim, é um disco que me representa como um todo, a história dele, musicalmente, como eu falei, que discos que representam de cada um da sua forma. O blues é uma coisa muito na minha vida também, amo blues, amo de verdade, assim, é uma das coisas lá em cima, perto do rock para mim, consumo bastante, e eu acho que ele fecha bem essa coisa, né, do hard rock lá no Appetite, a música brasileira na Legião, o jazz no Coltrane, aquela coisa mais anos 70, pop, Beatles, do George, e aqui o blues, para mim, assim, que também é uma coisa bem nessa onda, mas de fato é o disco que eu mais gosto. E para quem não conhece, a Derek and the Dominos, uma banda que o Eric Clapton formou rapidamente ali em 70, né, ele veio de vários projetos no final dos anos 60 ali, o Cream, depois o Blind Faith, aí nenhum deles deu muito certo assim no final, né, musicais deram, mas não, de conectar os músicos não deram, foi um acabando, e em 70 ele fez esse outro projeto para ser um cara mais anônimo, né, um cara meio da banda ali, não sei o nome, né, ele tava meio cansado do holofote naquele período. E ele juntou um time de músicos aqui, Jim Gordon, cara, ele estava em turnê, na verdade, com a Delaney and Bonnie, né, aquela dupla, e daí ele conheceu alguns músicos lá, teve essa ideia de fazer esse disco, e fez, cara, e ele enfrentava um período muito difícil, né, na vida dele, tanto em dependência química, né, como um todo, assim, ele estava indo pro buraco do buraco do buraco, quem leu a autobiografia dele sabe muito bem que ele passou apertado, e ele enfrentava um amor platônico ali, cara, que é a Patty Boyd, que era namorada do George Harrison na época. Ele tava de olho nela ali. Esposa do George Harrison. Esposa, pior ainda. Tava ali de olho nela, aquela coisa toda, e ele fez um disco, cara, meio que implorando pra ela vir até ele, enfim, o amor que ele tinha, mas junto com essa mente perturbada dele, assim, das drogas, enfim, desse tipo de coisa. Então eu tava tudo muito embolado na cabeça dele. Ele fez um disco assim, tirando tudo dele. Então, assim, letras que ele coloca todo o sentimento dele nas letras, nas interpretações vocais, ele berra de uma maneira que eu nunca vi, nem parece ele, cara. Você nunca mais viu isso em lugar nenhum, não tem. É só aqui. E em termos de guitarra, muita gente vai me criticar agora, mas eu acho que é o auge de guitarra dele, auge. Por mais que no Cream também era muito bom, as performances e tudo mais, aqui ele tá bluseiro nível máximo, assim, essa blusão mesmo, aquela som da Strata tá estralando, cara. O timbre da Strata tá estralando no ouvido, assim. Fora a Layla, que a gente vai citar as músicas, não tem nenhum hitzão mesmo aqui do Clapton que ele levou pra vida, assim, eu não me lembro, assim, algum que ele toca sempre, bem difícil. E é um disco, assim, que pouca gente conhece, cara, no geral, assim, né, claro, pessoas mais entendidas, que consomem bastante música, assim, se considera dos maiores discos, mais importantes, mas é um disco que pouca gente fala, cara, e eu acho que é um grande momento, assim, para o pessoal conhecer mais, saber que o Clapton não é só aquele cara do sapatinho e a camisetinha lá, não é aquele doutor, ele era um cara roqueiro, cara, procura as imagens nessa época aí, que vocês vão ver. Esse é um disco que eu indicaria para quem quer se aprofundar no Eric Clapton e tudo, eu indicaria esse aí sem medo, assim. Eu acho também um grande disco, adoro essa capa, acho super bonita. Lindíssima. Eu acho bem bacana. E, cara, adorei a escolha, adorei mesmo a escolha. As canções aí que te faz a cabeça, já falou de Layla, né, que é o grande hit, né? Layla tem que citar, né? É a faixa título, digamos assim, maravilhosa. Aqui ele tá colocando realmente toda a história desse contexto que eu falei, do amor dele, da desesperança, aquela história tá aqui.
Lembrando, Neto, que Leila é a Pet. Isso, Leila é a Pet, que é a esposa do George lá, então tá tudo desenhado aqui. E aquele riff icônico, né, cara, que no começo lá, que todo mundo conhece, e para mim a parte mais especial dela é aquela passagem instrumental no final, do piano lá, que eu acho maravilhoso, que fica ele e o Duane solando no fundo, e o piano lá no final, aquele coda no final, que eu acho maravilhoso, que não foi composição dele, era do Jim Gordon, batera, que a ideia era dele, e eles pegaram para usar no disco, não foi o Clapton, apesar de combinar muito com a vibe, assim, melancólica, né? E eu também gosto muito, cara, assim, os covers, tem alguns covers aqui que eu gosto, mas não vou colocar aqui como as grandes músicas do disco, mas I Looked Away, que abre, muito legal, já é uma coisa, I Looked Away, eu vi ela ali, sabe, já tem essa coisa, assim, da letra, Bell Bottom Blues, das Fora Lei, acho que é a minha favorita, que ele implora pela pessoa ali também, eu não quero fracassar, me dê mais uma chance, é nessa onda, assim, e repete, muito legal musicalmente como um todo. Essa baladinha I Am Yours, quase ninguém fala, muito boa baladinha também, só o violãozinho ali praticamente, e um bongozinho no fundo, gosto bastante dela. Little Wing, né, a versão que ele fez da música do Jimi, é difícil falar pra mim qual é mais legal, se é do Jimi Hendrix ou a dele. A do Jimi eu fico meio chateado que é curta, essa aqui é bom que é bem grande, tem um mantra acontecendo ali que eu gosto dessa onda dela. A própria Leila e a baladinha que fecha, cara, Thorn Tree in the Garden, que pouca gente comenta também, eu acho que ela tá meio fora de lugar, acho que podia acabar com Leila, aquele finalzinho do piano, acho que ia ser perfeito, mas beleza, é uma baladinha que eu também gosto, cara, bem melancólico, dá pra ver que ele tá bem abalado, assim, no canto, enfim, na interpretação que ele teve. E, cara, é o disco da minha vida, assim, em todos os sentidos, o tema dele me atrai muito, musicalmente acho maravilhoso, muito bem gravado, assim, apesar de ser uma época meio turbulenta ali, ele é bem gravado, ele é um pouco grande, mas eu não ligo das composições grandes, porque o blues tem um pouco isso da repetição, tem uma coisa mais descontraída, assim, não precisa ser uma canção pequenininha, e, cara, acho que tem que ser assim, sabe? Na minha lápide, talvez tenha que ter esse desenho dessa capa. É nesse nível, assim, de importância que eu gosto e que é, para mim, o Leila and Other Assorted Love Songs. Muito bom. Adorei as escolhas.